Olá, sejam todos bem-vindos à segunda parte do nossa conversa apresentando o Homem que Sabia Demais e o seu personagem principal, o detetive Horn Fisher. A gente falava sobre a entrada que esse personagem tem dentro do mundo aristocrático e assim por diante, de como essas histórias muitas vezes tratavam disso, né? Crimes, sordidezes, dentro da classe da upper class, da classe alta inglesa. E aí, é claro, de alguma forma, dá aquela impressão, no momento, um personagem mesmo, ele interroga, ele interpela a figura do Fisher para questioná-lo sobre isso, sobre essa categoria a qual ele pertence. E aí ele vai, essas são palavras do Dale Ahlquist, que é a presidente da Sociedade Chesterton nos Estados Unidos. Embora devamos ter o cuidado de não considerar este livro um romance por ser uma coleção de histórias independentes, vale a pena observar o desenvolvimento não de Fisher, mas do personagem que faz o papel de Watson nesses contos. Então ele relaciona que o Watson é o personagem, é o partner, é o companheiro de aventuras do Sherlock Holmes. E, a princípio, as histórias que nós conhecemos, os livros, a coletânea de contos do Sherlock Holmes, os romances do Holmes, são, na verdade, relatos escritos pelo Watson. O Watson é o narrador que nos é apresentado dessas histórias do Holmes. Claro que isso já é praticamente uma metalinguagem, né? uma meta escrita, porque, no fundo, o que eu digo? Eu pego uma história que claramente foi escrita por outra pessoa, porque o Watson não é real. Então, o autor nos apresenta... Eu tenho duas narrativas, na verdade, aí. Eu tenho a narrativa do Holmes e eu tenho uma outra narrativa, que é a narrativa que é a ficção da existência de um autor que não é o Arthur Conan Doyle, na verdade é o Watson. Então, a gente tem... E isso aí vai acontecer em várias outras histórias. Vou pegar, por exemplo, o famoso Senhor dos Anéis. Então, o Senhor dos Anéis, na verdade, é para ser a escrita do Bilbo e do Frodo sobre as coisas que aconteceram na dita Guerra do Anel. Então, que é ali os eventos do Senhor dos Anéis. Então, mais de uma história é isso. A gente tem agora J.K. Rowling também, com Harry Potter. Então, você tem os livros, que são livros anexos. Harry Potter em si não é isso, mas a gente tem os livros do mundo de Harry Potter, que são os livros, os textos. Um deles é o livro-texto da Água do Colégio, que é Os Animais Fantásticos e Onde Habitam, que é apresentado também esse autor fictício, que é o Newt Scamander. Você tem ali o Quadribol Através dos Séculos, que é o Kenilworth Wisp, se não me engano é isso. E você tem os Contos de Beedle o Bardo, que foram escritos pelo Beedle o Bardo. Então, isso é uma coisa bem comum, vários de vocês devem conhecer. Tá? Bom, e aqui nós temos alguma coisa como que um Watson, né, do Fisher, desse detetive aqui, dessa coletânea de contos. O companheiro de Fisher é um jornalista chamado Harold March. Tá? Só para deixar claro, né? Então, essa figura se chama Harold March, não se chama Watson. Tá? Jornalista do tempo de Chesterton os jornalistas no tempo de Chesterton costumavam ter ideias totalmente erradas sobre as cintilantes virtudes dos ricos e poderosos, mas graças à companhia de Fisher, March aprende a triste verdade. Ou seja, dizer isso, né, que no tempo, isso é um dado que o Dale Ahlquist está me trazendo, e eu particularmente, quando li isso pela primeira vez, né, que eu fiquei surpreso, mas porque a impressão que dá hoje em dia é que justamente é ao contrário. Todo jornalista parece abordar, principalmente homens de poder, de dinheiro ou de tradição, ou como canalhas ou como malucos. A impressão que dá às vezes é essa. E às vezes surge a possibilidade de você quebrar isso. Claro que eu não estou generalizando, né? Que todo jornalista pense assim. Mas a impressão que você dá com algumas abordagens, com algumas coisas que parecem ideias preconcebidas da narrativa de algumas pessoas que se colocam como jornalistas, parece que é essa impressão que dá. Certo? A impressão, não, jornalista se ofenda, por favor, isso é a impressão que eu tive lendo alguns jornalistas até hoje. Não é, claro, né, o caso de todos, certo? Mas também aqui, novamente, uma impressão. Não tem nenhuma... Não me comprometo em brigar para defender que isso que eu estou falando é verdadeiro.
Jornalistas no tempo de Chesterton, então, tinham essa visão equivocada. E no final ele passa um pito em Fisher por sua inação. Ou seja, o Fisher que está vendo todas essas coisas erradas acontecerem nessa camada alta não vai fazer nada com isso. Dá voz ao que o leitor queria dizer o tempo todo. Neste momento, invertendo o jogo, Fisher retruca Marge e o leitor com uma defesa de sua família e de seu círculo que é, a uma só vez, humilde, completamente cristã e ortodoxa. Uma defesa que dá o que pensar. Agora começa a citação do livro. Isso aqui que eu vou ler é o personagem respondendo a isso. Ou seja, você está circulando nesse meio, você é desse meio, está fazendo tudo de errado. Por que você não age mais energicamente para, de alguma forma, punir ou até mesmo acabar com essa categoria? Muitas pessoas, às vezes, são animadas por certos ideais igualitários porque têm a ideia de que, mais do que o pecado original, o que levam as pessoas ao erro, ou à maldade, ou à crueldade, é o poder que elas têm. Alguns já disseram que o poder revela o homem. É claro que o poder pode corromper também, já há o adágio de alguns, que todo poder absoluto corrompe absolutamente. Então é isso, como que se o poder é um tipo de coisa que é própria de outro ser, eu posso dizer, dentro da minha cosmovisão, o poder é próprio de Deus, e o homem, assim como um alimento divino, aquilo tem que ser administrado em doses homeopáticas para o ser humano, porque se ele consumir demais disso, ele se destrói, que é o que aconteceria no mundo, né, mitológico, em relação a alguém que comesse inadvertidamente uma quantidade absurda, não precisa ser absurda, mas uma quantidade X de ambrosia, para poder ser consumida, né, por aquele alimento que, na verdade, é um alimento para o estômago dos deuses. Você acha que eu não encontrei, aqui começa falando o nosso Fisher, né, o Horne Fisher, você acha que eu não encontrei nada além de sujeira no fundo dos mares em que o destino me jogou? Acredite, você nunca conhece o que há de melhor nos homens até conhecer o que há de pior neles. Não dá cabo de suas estranhas almas humanas saber que elas foram exibidas ao mundo como impossíveis e impecáveis obras de cera, que nunca cuidaram uma mulher nem conheceram o significado do suborno. Mesmo num palacete a vida pode ser bem vivida, e mesmo no parlamento podem-se encontrar esforços ocasionais para bem vivê-la. Digo-lhe que é tão verdade para esses ricos idiotas e patifes quanto para cada salteador e cada batedor de carteira, que só Deus sabe o quão bom eles tentaram ser. Só Deus sabe o que a consciência pode suportar ou em que medida um homem que perdeu sua honra ainda lutará por salvar sua alma. Então, esse trecho trata especialmente disso. A gente é apresentado ao longo da história a toda uma série de situações que são situações condenáveis e sujeitos, né, prontos a serem condenados. Mas talvez isso é uma coisa que Chesterton, e essa frase, eu não conheço o que há de pior no homem até que eu conheça, não conheço o que há de melhor no homem até conhecer o que há de pior, porque talvez a melhor coisa que nós tenhamos nas pessoas seja justamente a sua luta para se tornarem melhores. É interessante, nós não temos outra coisa para falar da bondade de um ser humano. É evidente, alguns seres humanos são muito bons, ou pelo menos razoáveis, mas nós estamos falando da coisa que está fora deles. No fundo é isso. Se eu paro para pensar, uma pessoa que não comete grandes maldades, ela pode perfeitamente não cometer essas grandes maldades ou porque não tem desejo por elas, que é algo muito razoável, tudo bem, e ótimo que seja assim, ou porque ela não tem grandes oportunidades de realizá-las, ou porque sempre teve gente suficiente em volta dela, né, a vigiando para que ela não fizesse isso, mesmo sem saber que estavam vigiando um potencial criminoso, ou devasso, ou cruel. A verdade é que essas pessoas estavam em volta dela, havia instituições que a limitavam e assim por diante, ela nunca pôde botar em prática os seus desejos sólidos. Bom, o fato é que foi muito bom externamente falando que aquela pessoa ali não tenha feito essas maldades. E ninguém preferia que ela, para ser mais sincera ou não ser hipócrita, tivesse feito essas maldades. Às vezes dá essa impressão que as pessoas acham que simplesmente o fato de as pessoas serem o que são
ou botarem em prática aquilo que desejam, é algo quase justificável. É melhor a gente ter um monstro à solta, mas que seja um monstro sincero, do que termos, então, um homem bom, mas que esteja sendo insincero. Olha, você me desculpe, mas eu não concordo com isso de forma alguma, porque, sinceramente, se eu for o cara no caminho do monstro, eu tô nem aí para a sinceridade dele, né? Eu realmente torço para que nós sempre tenhamos uma sociedade com instituições e pessoas, ou seja, tanto o agir público como o agir privado da nossa sociedade, cerceiem os monstros. E se o cara acoitou a vida inteira desejos homicidas, isso vai levar ele à danação eterna, bom, que pena. Mas pior ainda é se esses desejos, além disso, reverberarem no morticínio de inocentes, né? Então, de fato, só Deus conhece o que vai no coração das pessoas. Então, falar para fora, falar naquilo que é externo à pessoa, é muito bom que, seja por que motivo for, as pessoas não façam coisas ruins. Isso é uma coisa, tá? Tá ótimo, certo? Agora, em termos pessoais, em termos interiores, em termos daquilo que é objetivamente subjetivo, tá? Parece contraditório o que eu estou dizendo, mas isso, objetivamente, o sujeito, ele é, né, o volume da luta dele. Para mim não tem outra coisa. Não, cara, imaginem vocês um sujeito que vive no mundo hoje em dia hipersexualizado, né? E talvez esse sujeito caia, cometa equívocos e erros contra o mandamento, né, da castidade ou a virtude da castidade em volume maior do que outros antepassados dele no passado, os antepassados dele. Agora é evidente, os antepassados dele talvez tenham lutado muito menos nesse campo e progredido muito menos nessa virtude do que poderiam, do que o cara que hoje em dia tem que lutar com essas coisas mediante a toda a exposição que ele tem. Se esse cara luta intensamente por isso, ele pode cair mais materialmente, mas ter mais virtude, né, mais luta, mais conformação ao bem do que alguns dos seus antepassados, né? Claro que isso são todas coisas muito abstratas ou subjetivas ou tudo mais. É impossível a gente querer, hoje em dia, mensurar esse negócio. Mas o fato é que aquele que foi muito virtuoso no passado não foi muito virtuoso somente porque deixou de fazer coisas ruins. Isso também faz parte da virtude. Mas foi virtuoso, sobretudo, por aquilo que ele fez em relação ao bem. Então, assim, é um cara que lutou em qualquer tempo. O grande cara é o cara que luta intensamente para que o bem cresça nele. Às vezes, alguns estão em situações onde a queda está mais à mão do que em outras. Mas tanto um como o outro vai ter a qualidade pessoal do nível de luta, do nível de decisão que teve em buscar e perseverar no bem, né? Então é isso. Então, no fundo, só Deus sabe de fato o que vai no coração do homem. Às vezes, as ações externas de algumas pessoas não são, né, suficientes para nós sabermos de fato como está o coração daquela pessoa. É evidente, gente, que sem isso, com isso, ninguém está relativizando nada. Via de regra, quando eu vejo uma pessoa jogada a devassidões ou insistindo durante muito tempo num determinado pecado, via de regra, o que existe é uma falta de decisão ou ainda uma falta de decisão em buscar os meios que vão ajudar a decidir, tá? Na maioria dos casos é isso mesmo, certo? Não vamos aqui agora, por causa de exceções, querer transformar a coisa numa regra. Via de regra, e normalmente uma pessoa que luta decididamente para progredir numa virtude vai ficar virtuosa. Daqui a pouquinho, realmente vai ser muito difícil ela cometer atos de vício naquela matéria ao qual ela se esforça para ser virtuosa, tá? Isso é o normal, certo? Mas existem algumas pessoas que, de fato, podem estar em certas situações onde elas, apesar de externamente acabarem algumas vezes nos dando a impressão que, cara, não tem como esse cara realmente ser um cara virtuoso ou ter uma qualidade moral verdadeiramente consistente, e talvez ele tenha. Só que o cara realmente é que nem alguém
que nunca fraturou um osso, mas nunca saiu de casa. Eu tenho o cara que tá cheio de marca de bala, mas é um cara que nasceu e viveu, né, no campo de batalha. É evidente que o primeiro cara vai ter muito mais cicatrizes que o segundo. Agora a pergunta é, né, quem é o mais forte dos dois? Então é muito complicado, essas situações são muito complicadas, eu comento isso porque isso é uma coisa também, para ir concluindo aqui essa apresentação, que talvez aqui eu tenha conseguido, ou vocês tenham conseguido, a partir do que nós estamos falando, tocar uma qualidade que é íntima, é uma qualidade, eu não vou dizer que ela é uma qualidade só da literatura do Chesterton, você tem grandes autores aí, que por serem grandes, naturalmente causam isso em nós, mas com toda honestidade, é difícil você encontrar uma história de detetive divertida como essa, que vai conseguir fazer você pensar sobre uma coisa como essa. Ler grandes autores do romance psicológico, assim por diante, não é uma experiência, é uma experiência instigante, é uma experiência quase de purificação. A gente se sente mais limpo quando lê certos autores, né, depois de passar por aquilo, até por efeito daquilo que o próprio Aristóteles já nos apresentava com a questão da catarse, que acontecia quando o povo acorria às tragédias do mundo antigo. Mas acho que divertido é uma expressão que talvez não se aplique tão bem a alguns livros que nos causam essa catarse. Agora, aqui no O Homem que Sabia Demais, você vai ter uma experiência muito divertida, de leitura de histórias instigantes, de histórias de detetive que são muito instigantes, e ao mesmo tempo, tanto aqui O Homem que Sabia Demais, como O Homem que Era Quinta-feira, como o próprio Padre Brown e outra história de Chesterton, junto com essa diversão, junto com uma certa leveza, junto com o humor, vem reflexões como essa desse trecho aqui, citado pelo Day Alquist na sua apresentação da nossa edição do Homem que Sabia Demais. Então, novamente, aqui ao apresentar esse livro, eu convido vocês a lerem a literatura de Chesterton, né, ao lado de que, porque eu sei que é muito mais fácil as pessoas conhecerem a teoria política, ou a filosofia, ou mesmo a apologia cristã de Chesterton. Agora, ganha um novo colorido quando eu me aproximo da literatura de Chesterton. E O Homem que Sabia Demais pode ser uma porta de entrada para você conhecer, começar a se aprofundar nessa literatura que, ao mesmo tempo que te diverte, que te distrai, te faz pensar em coisas que talvez você nunca tenha sequer pensado antes, certo? Chesterton é um autor que inevitavelmente faz isso em qualquer um dos seus escritos. E o caminho de alguns principalmente para você se é fã de literatura de detetive, de literatura, né, acerca de mistérios e assim por diante, se você é fã desse tipo, né, de história e ainda não leu nada do Chesterton, não perca tempo. Pode ser que O Homem que Sabia Demais seja a sua porta de entrada para entrar em contato com o romance detetivesco chestertoniano. Está bem? Então vou ficando por aqui. Novamente reiterando o convite para que você curta esse vídeo se gostou, compartilhe com quem você sabe que gosta de ouvir falar de Chesterton, que gosta de ouvir falar de histórias de detetive, que gosta de ser apresentado a novas obras desconhecidas por essa pessoa. Você também pode se inscrever no canal e também marcar o sininho ali para ser avisado das novas atualizações, ou das atualizações, se novas, claro, se atualizações, claro que novas, das atualizações aqui no canal da Sociedade de Chesterton Brasil, certo? Não deixe de visitar também a nossa loja virtual, que está aqui com o link abaixo desse vídeo, onde você vai poder ver as várias obras, né, já publicadas pela Sociedade de Chesterton Brasil. Sempre tem alguma coisa em promoção lá para você aproveitar. Vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau!